Bom, e dando continuidade ao RIC Rural de hoje, você vai ver agora mais uma reportagem sobre agricultura de precisão. Hoje o nosso assunto é o plantio em taxa variável. Agricultura de precisão, tecnologia no campo, alimento na mesa. Oferecimento Cocamar Máquinas, a sua concessionária John Deere, no norte e noroeste do Paraná. A população adequada de plantas, historicamente, tem sido uma importante prática de manejo das culturas agrícolas, e a sua assertividade é fator fundamental para conquistas de produtividades elevadas. Historicamente, os produtores rurais têm utilizado uma única população de plantas dentro de um mesmo talhão. Porém, a partir dos avanços da agricultura de precisão e da compreensão da variabilidade produtiva dentro de um mesmo talhão, percebeu-se que a densidade de sementes, que era realizada por meio de uma recomendação uniforme para cada talhão, poderia ser determinada de forma variada, a fim de alcançar o melhor retorno produtivo e econômico em cada local do talhão. Dessa forma, surgiu então o conceito da taxa variada de sementes, ferramenta que consiste na prescrição diferenciada da densidade de sementes ao longo de um mesmo talhão agrícola, com o objetivo de explorar ao máximo o potencial produtivo de cada região do talhão. Para entender esse conceito e como explorar essa técnica de plantio, nós vamos em 2 lugares nessa reportagem. Primeiro viemos até Embrapa Soja para conversar com o pesquisador Alvadir Balbinotti, que é especialista no assunto, e depois vamos conversar com a produtora Carla Rossato na Fazenda Marambaia, em Santa Mariana, no norte do Paraná, que já está executando o plantio com taxa variável de sementes nas suas lavouras. Nossa conversa com o pesquisador da Embrapa foi na vitrine de tecnologias da Embrapa Soja em Londrina. Perguntei ao Balbinotti se com a evolução do conceito de agricultura de precisão tem aumentado também o número de produtores utilizando o plantio em taxa variada e qual o fundamento que está por trás dessa técnica. O fundamento é que a soja, como qualquer outra cultura, tem uma faixa de densidade de semeadura que vai se refletir em população de plantas por hectare, ideal para maximizar a produtividade de grãos. Abaixo dessa faixa ideal de semeadura, nós temos aí prejuízos à produtividade, principalmente porque a população de plantas na lavoura não consegue aproveitar em plenitude os recursos do ambiente, porque tem pouca planta, né? Então não consegue expressar o máximo de produtividade. Por outro lado, quando eu tenho densidades muito altas, populações muito altas de plantas, por exemplo 20 e poucas plantas por metro de fileira, em geral nós temos prejuízo também à produtividade, porque nessa situação a competição entre plantas é muito acirrada por água, luz e nutrientes, a planta cresce estiolada. Além disso, com muitas plantas por área, um excesso de plantas, eu tenho um agravamento no controle, né, de alguns insetos praga, como o percevejo, por exemplo, algumas doenças como mofo branco, ferrugem asiática. Então, o manejo fitossanitário fica mais complexo, ok? E para algumas situações de cultivar e região, eu também posso ter acamamento de plantas quando tem um excesso de plantas. Ou seja, então nós temos que estar preocupados ali em plantar aquela determinada cultivar de soja naquela determinada época e região, naquela faixa de quantidade de sementes que propicia essa faixa de população adequada. O pesquisador da Embrapa fala também dos resultados de suas pesquisas realizadas sobre plantio com taxa variável de sementes. Você fez estudos, realiza estudos, pesquisas. O que eles estão demonstrando? Esse é um ponto importante, Sérgio, porque nós vemos que a soja ela tem uma capacidade de compensar bastante espaço. Ela tem essa plasticidade, essa flexibilidade, né, de ramificar, ter uma haste mais vigorosa, né? Então, exatamente, nós estamos vendo que em áreas com alto potencial de produtividade e alto crescimento, nós podemos ter até uma racionalização no uso de sementes, né? Nós podemos até diminuir aí 15, 20% ou trabalhar no limite inferior da faixa indicada de densidade de semeadura. Por outro lado, em áreas que nós temos uma restrição ao crescimento das plantas, aí é o inverso, nós temos que trabalhar no limite superior da faixa indicada, né? Então isso é muito importante, né? Porque nós conseguimos otimizar
o uso de um insumo muito valioso que é a semente, né? Então não há lavoura de soja com alto potencial se a semente não for boa, né, de qualidade, um bom tratamento de semente e com uma quantidade adequada de sementes por área, né? Então esse ajuste é muito importante e veja que o custo de semente nos últimos anos ele vem aumentando. Por quê? Por conta do melhoramento genético clássico embutido nessas cultivares com alto potencial de produtividade, precocidade, mas também pela inserção de algumas características via transgenia, né? Em que o agricultor paga a taxa tecnológica. Então a tecnologia também ela tem um custo para o produtor, né? Então é um custo que vale a pena o produtor usar cultivares melhoradas, mas ele precisa otimizar esse uso, né? Visando sempre rentabilidade, né? Com produtividades altas. Mediante essas máquinas todas que estão à disposição do produtor, principalmente da agricultura de precisão, o pesquisador da Embrapa vê uma evolução nas tecnologias de informação e computação e um futuro muito promissor ao aumento da produtividade e rentabilidade no campo. Nos últimos anos, realmente houve uma evolução extraordinária em várias áreas de tecnologia de informação, computação, posicionamento geográfico de máquinas, né, que é o GPS, né? Então tudo isso são ferramentas que agregam e facilitam muito a execução, a operacionalização na prática, na propriedade, daqueles conceitos todos que nós temos de agricultura de precisão. Seja taxa variável de calcário, de fertilizantes, taxa variável de semeadura, né, que é isso que a gente está colocando agora aqui. Então essas ferramentas, certamente no futuro, elas vão ser cada vez mais utilizadas pelos agricultores, sempre objetivando produtividade com rentabilidade. No caso da taxa variável de semeadura, né, das culturas, não só de soja, nós vemos que isso vai ser cada vez mais utilizado gradativamente, né, pelos produtores nas suas propriedades em função dessas ferramentas todas disponíveis e pelos conhecimentos que hoje nós temos, né? Porque, veja, nós precisamos ter uma base para definir as áreas homogêneas de manejo, né? De acordo com produtividade, potencial de crescimento, fertilidade do solo. E após isso nós precisamos saber o que fazer com esses dados, né? Nós vamos melhorar as áreas com baixo potencial, nós precisamos nos adaptar a isso, né? Por uma condição não manejável. E aí nós precisamos ter todas essas informações técnicas, científicas, para definir tomada da decisão correta do que fazer com essas informações, objetivando então essa rentabilidade. Futuro promissor. Futuro bastante promissor. Tudo avança num ritmo bastante rápido nos últimos anos, o conhecimento agronômico, o conhecimento da biologia das plantas, o conhecimento da computação, da tecnologia da informação, inteligência artificial. Então a gente quer que tudo isso se transforme em ferramentas úteis, de fato, né, para o agricultor, com custos que compensem, né? Vamos agora para Santa Mariana, na fazenda Marambaia, da produtora Carla Rossato, que já está executando o plantio com taxa variável de sementes nas suas lavouras. À frente do seu tempo, Carla e seu pai, José Roberto, sempre estiveram abertos às novas tecnologias e ocupam um lugar de destaque entre os produtores rurais da região de Londrina. E quando pergunto o que a levou a usar a técnica de plantar com taxa variável, a resposta veio rápida. A gente tem vindo aí com um melhoramento para a produção. Então nós começamos primeiro com a correção de solo, as análises de solo e a correção em taxa variável. Após a gente conseguir organizar nosso solo, que isso daí a gente faz todo ano, já estamos fazendo há uns 4 anos, a gente começou a ver a melhoria, né? Mesmo assim, a gente via diferenças no visual da lavoura, certo? Aí nós optamos para as coletadeiras, comprar as coletadeiras com mapas de produções, para a gente ver se o que a gente via visual, se era realmente diferença na hora de colher. Porque quando você não tem as coletadeiras com mapa de produção, você colhe e faz a média por talhão. As nossas hoje, você já pega esse talhão que nós estamos aqui e ela já mapeia por faixas, ela mapeia 100% o que está dando no talhão, certo? Então nós fomos para essa parte. Aí, né, nós começamos a fazer a observação com o mapa de produção e o mapa de solo. Se realmente é onde o solo estava com fertilidade baixa, se era onde a produção estava baixa.
Aí a gente está procurando a melhoria na produção. Qual que é o próximo passo? Essa daqui que nós começamos agora, que seria o quê? O plantio com taxa variável de semente. Para a gente poder tanto estar aproveitando o potencial da propriedade, como da genética da planta que a gente planta, aí, da soja, do milho, então a gente partiu para isso daí, que seria a taxa variável de semente, né? Agora, eu estava com o Balbinotti, pesquisador da Embrapa, há pouco, e ele disse das vantagens através da pesquisa que ele fez lá na Embrapa. Isso daí vocês estão verificando que de fato há uma diferença? Estamos verificando sim. Até nós estamos participando desse projeto aqui, é um projeto da GDM junto com a Jundir, certo? E são de 6 propriedades no Brasil. Está participando Argentina, Estados Unidos e Brasil. E aqui no Brasil foram escolhidos 6 propriedades. Para a gente estar testando aí, além da taxa variável, a quantidade de plantas por metro. Então, a quantidade de semente. Para quê? Para a gente estar chegando ao melhor aproveitamento da genética da soja, no caso aqui do nosso projeto. A soja, essa soja, a variedade que nós estamos usando aqui, ela é indeterminada. Então ela tem um poder de produção muito grande, onde que nós temos que saber explorar isso, cada vez melhor. Então esse projeto aqui a gente tem feito justamente para a gente conseguir ajustar tanto a taxa variável como a quantidade a ser aplicado na taxa variável. E a gente pôde perceber até agora um resultado muito bom. Um resultado que visualmente assim, não tem dúvida se compensa ou não, né, Fábio Roberta? Até agora a soja saiu muito na frente, né? Em todo momento. Agora, com relação ao futuro, né? Você que já vem de um histórico aí de investimento na agricultura de precisão, como é que vai ser o comportamento? Como é que a família Rossato vai pensar o seu negócio? Eu falo que o futuro já está aqui, né? Já está aqui. Eu falo assim que cada vez a gente tem que procurar a maior produção com a sustentabilidade. Está aqui, ó, mata ao fundo. Então você aproveitar aquela área que você tem da melhor maneira. A gente procura, tá entrando na taxa variável de semente agora para conseguir um aumento ainda maior da produção, porque eu falo assim, ó, você vai caminhando, né? Então é igual que eu falei, a gente começou com o solo, preparamos o solo. Aí depois nós vamos ver o que demais dava para melhorar. Começamos com um mapa de produção e agora o que a gente está fazendo? Está aplicando isso daí desde o plantio. Então eu falo que isso daí é um futuro presente, né? Que é onde o produtor ele tem que estar atrás de melhoria, né? E como que essa melhoria é evolução? Então eu falo que é um caminho sem volta. E essas tecnologias, então a gente vê o quê? Agilidade com perfeição, certo, né? Então tá aqui, ó, lavoura. Outra coisa também que a gente gostou muito também seria o corte de seção nessas plantadeiras de taxa variável de semente, né? Aonde que aqui, ó, aqui a gente está bem na divisa aqui, então não tem mais aquele remonte de plantio. Porque no remonte de plantio, o que acontece? A planta não desenvolve, começa a própria planta a competir uma com ela. Então é uma outra coisa também que a gente viu muita vantagem, né? Que não tem competição entre a própria planta, então o desenvolvimento é bem melhor. Soja dá uma diferença muito grande, fechou rua no mínimo uma semana antes, mais ou menos, né? Do que o plantio com taxa fixa. Agricultura de precisão, tecnologia no campo, alimento na mesa. Oferecimento Cocamar Máquinas, a sua concessionária John Deere, no norte e noroeste do Paraná. Bom, domingo que vem a gente vem com outra reportagem sobre agricultura de precisão. Para você, uma série que está dando o que falar aí em roda de produtor.